Abramos a nossa Bíblia no texto de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 29. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O texto lido é a última parte do Sermão da Montanha, o qual está descrito em 2 evangelhos, em Mateus e em Lucas. Jesus analisa primeiro os súditos do reino, no texto de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 16, descrevendo-lhes o caráter, nos versos de 1 a 12, por meio das bem-aventuranças. E a partir do versículo 13 até o 16, ele descreve a influência desses súditos, por meio do ser sal e luz neste mundo. Por último, então, Jesus oferece-lhes o verdadeiro fundamento, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Este sermão, ele não é um meio para atingir a justiça. Antes, ele é uma revelação da justiça de Deus, refletindo as exigências que a santidade divina faz aos que desejam andar em comunhão com Ele. O firme fundamento é uma conduta de obediência para com o ensinamento recebido. Esta é a esperança para o mundo em crise, lançar os alicerces sobre Cristo. Obediência ao ensino de Jesus é o firme fundamento para a vida. Como poderíamos ver de modo prático o firme fundamento da vida? Façamos uma análise das figuras aplicadas no texto. Principais figuras do texto. Todo aquele que ouve. Ambos ouviram, o sábio e o insensato, mas a escolha de ambos foi diferente. A escolha correta vem por meio da visão que o Espírito Santo nos revela. Encontrar o caminho da vida eterna é como encontrar a pérola de grande valor. Quem ouve é aquele que atende, que coloca em prática, que obedece o conselho. Esta é a base para o livramento no dia da tempestade. Esta é a diferença entre cristãos nascidos de novo e apenas nominais. A profissão de fé, sem mudança de vida, é vazia. A casa. A casa é uma figura da vida da pessoa. Construir uma casa, de acordo com a parábola, é construir a própria vida a curto, médio e longo prazo. A areia e a rocha. A casa aparentemente é a mesma, exposta às mesmas condições. O que fez toda a diferença foi o invisível, o alicerce. A tempestade. Tempos ruins e bons vêm sobre todas as pessoas. Provações, tentações, perdas, morte, perseguição, sofrimentos, enfermidades e até mesmo a prosperidade. Mas no contexto escatológico desta parábola, também pode significar o dia do juízo final. Segundo tópico, a casa sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27. Observamos no texto que não há alicerces nesta casa. Encontramos uma semelhança com a parábola do semeador no texto de Marcos capítulo 4, versículos 5 e 6. A semente que não tinha profundidade logo brotou e logo secou, pois não tinha raízes. Não há nenhum ponto de sustentação, não há âncora, não há nada que a prenda ao chão. Segundo Russell Champlin, a areia nivelada ela é atraente, mas traiçoeira. Por outro lado, o terreno pedregoso requer muito trabalho, mas é durável. Construir sobre a areia transparece um sentimento imediatista, falta de perseverança,
falta de esforço para aprofundamento. A grande diferença, então, não tanto repousa sobre o fundamento da casa, mas sim sobre o construtor. A chave para entendermos a parábola está na diferença entre o sábio e o insensato. Martyn Lloyd-Jones descreve o perfil do insensato. O insensato está sempre com pressa, quer fazer tudo imediatamente, parece não ser capaz de esperar. É sempre impaciente, não dedica tempo aos seus empreendimentos e está sempre interessado em buscar atalhos e resultados imediatos. Não tem tempo para lançar os alicerces. Não há tempo para esperar Deus amadurecer em nós o bom caráter de Cristo para usufruirmos plenamente do seu propósito de maneira plena. Ele não tem tempo para ouvir instruções. Ele não presta atenção às regras para se construir uma casa. Ter uma casa não é apenas ter um teto e estética. Ter uma casa é ter um abrigo duradouro para os dias de tempestade. O insensato despreza o ensino. Tem uma mentalidade inconsequente. Não avalia as consequências futuras de suas ações de hoje. Não avalia possíveis eventualidades e suas consequências. O importante é o hoje. Atira-se então às tarefas sem preparação e a sua visão é estreita. Terceiro tópico. A casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. O texto paralelo está em Lucas capítulo 6, versículo 48. Por favor, verifique. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é sábio, e ele é um completo contraste em relação ao insensato. Lloyd-Jones descreve também o perfil do sábio. O sábio é impulsionado a construir algo durável. Ele consulta especialistas, cerca-se de conselhos, procura informações, averigua os melhores planos, considera as regras para uma construção sólida. Prefere gastar tempo na preparação, contanto que seja uma construção duradoura, sólida, capaz de dar abrigo. O sábio, ele mantém suas emoções sob controle. O desejo de construir uma casa o mais rápido possível é intenso, mas a precipitação pode comprometer toda a obra. O sábio não se dispõe a sofrer riscos e não se apressa, mas pensa antes de começar a agir. O sentimento não consegue arrebatá-lo. Por outro lado, o sábio demora, mas age. Procrastinação não é sabedoria. Evitar tomar decisões não é sabedoria. Aqui encontramos a necessidade de equilíbrio no ritmo das ações e dos passos a serem tomados. Ele trabalha primeiro naquilo que é invisível. Aqui, o alicerce é uma figura das qualificações para a realização de uma construção sólida. Se o caráter não for modelado, se não houver maturidade, se não houver experiência e se não houver domínio de técnicas específicas, a casa, por mais bela que seja, um dia certamente cairá e será grande a sua queda. Quarto tópico. Como edificar sobre o firme fundamento? Lucas capítulo 6, versículo 48. Como vimos, ambos os construtores ouviram a palavra, e aí nós temos o diferencial que é a fé. A diferença repousa no colocar em prática o que se ouve. Colocar em prática significa crer na instrução. É uma questão de fé. O ensinamento central é escatológico. Jesus está falando sobre a construção da vida, tendo por base seus ensinamentos. Aqueles que ouvem e praticam atravessarão ilesos o dia do juízo final. Construir a casa sobre a areia significa construir a vida como se esta existência fosse tudo, colocando em primeiro lugar suas necessidades, seus desejos e princípios, e não a palavra de Deus. Construir na rocha demanda tempo, recursos e não apresenta resultados imediatos. Os resultados da fé e da obediência a Deus serão verificáveis somente após esta vida.
Somente aqueles que nasceram de novo conseguem, pois precisam construir por fé e não por vista. Todos conseguem compreender a mensagem de Jesus, mas poucos creem que esta é a verdade, ao ponto de perseverarem com ardor na construção mais difícil, que é sobre a rocha. O bom solo. Lucas capítulo 6, 48 e Lucas capítulo 8, versículo 15. O bom solo para a edificação é a nossa própria alma. Cultivar um coração modelável, tratável e obediente, retendo as palavras de Jesus, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes. Aquele que aprova esta palavra e a pratica é honesto. Ao contrário daqueles que dizem aprová-la, mas não vivem de acordo com a mesma. O viver em sinceridade não é o mesmo que perfeição, mas uma luta constante consigo mesmo para manter-se em obediência. É importante ressaltarmos que Ele nos escolheu e revelou o Seu Filho a nós. Sem a revelação da verdade, o novo nascimento e o despertar da fé, não há transformação, obediência ou perseverança para construir a nossa vida sobre a rocha. Cavar fundo. Lucas 6,48. Dizem os atletas que a perseverança nos treinamentos para diminuir frações de segundo em suas marcas contribui para a construção de um caráter perseverante e que isso traz benefícios em todas as áreas da vida. O cavar fundo para lançar alicerces profundos é fruto de persistência. De modo semelhante, quantas pessoas desistem de sua obediência no caminho da fé? Desistem de continuar, de perseverar. O cavar fundo é semelhante às árvores centenárias, as quais possuem raízes profundas que as tornam mais fortes. Passam por incêndios, inundações, geadas e intempéries diversos. Das tempestades ficam apenas as marcas. Se cortarmos a madeira, poderemos ver os anéis dos anos. As marcas falam da experiência de preservação em meio às eras. Quanto mais firmes e fundamentados, mais marcas teremos, pois sobreviveremos a todas as dificuldades. Mas para tal, precisamos ter raízes profundas, profundamente comprometidos e arraigados na palavra de Jesus, conhecedores profundos de nossa nova identidade em Cristo e olhando para o futuro, buscando alcançar as metas que Ele tem para nós. Confiar em Deus. Mateus capítulo 7, versículo 25. A chuva, os rios e os ventos combateram contra aquela casa e ela não caiu. Ela não caiu porque o Senhor proveu um plano seguro. Ela não caiu porque estava bem fundamentada e porque o Senhor aguardou. O firme fundamento é a ação baseada na orientação bíblica, mesmo que a priori não pareça ser a que produzirá melhores resultados. Nós, os que confiamos na palavra do Senhor, não seremos confundidos. Ainda que a resposta demore, ainda que hajam dias de vergonha e lutas, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele é poderoso para guardar nossa casa nas tempestades desta vida, transitória, e por fim, nos fazer assentar à mesa na presença de todos os nossos inimigos, ungir nossa cabeça com óleo e fazer transbordar o nosso cálice. Concluindo essa mensagem, esta parábola ela é escatológica. Ela aponta para o juízo do último dia. Não devemos nos enganar. Essa parábola nos ensina que não adianta dizermos Senhor, Senhor, sem obedecermos a Jesus. No dia do juízo final, não vai fazer diferença os sermões que ouvimos ou o volume de conhecimento teológico que nós temos. O que fará toda a diferença é o nosso compromisso com Jesus. Construir a casa sobre a rocha é escolher viver para Cristo. É escolher fazer o bem, é escolher o caminho da santidade,
É escolher o caminho da evangelização, do bom testemunho. É escolher o caminho do amor e o caminho do perdão. É escolher servir a Deus edificando a igreja. É escolher perder a vida neste mundo para receber a vida eterna. É escolher, se preciso, morrer por amor do Evangelho. Essas coisas são loucura para os incrédulos. Por isso, descrentes e crentes nominais estão construindo suas casas sobre a areia. Eles simplesmente acham loucura tal estilo de vida. Mas no dia do juízo, quando a grande tempestade vier, não sobrará nada do que construíram a vida toda. Sobre qual fundamento temos edificado nossa vida? Todos nós conhecemos tudo isso que foi explicado e estudado nesse dia. Mas fica para nós este desafio. Construa sua vida em Cristo, na obediência à sua palavra, e você por fim exultará com os resultados maravilhosos de sua semeadura. Muito obrigado, meu Deus, pela meditação bíblica que tivemos nesse dia, pela oportunidade de termos acesso à Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor não falha. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e o Senhor tem nos mostrado qual é o caminho para a salvação. Muito obrigado, meu Deus, porque ela também nos esclarece a nossa necessidade de estarmos preparados e a nossa responsabilidade de construirmos a nossa própria vida no Senhor. Sabemos, ó Deus, que não é fácil, enfrentamos todos muitos desafios, e eu peço nesse instante que o Senhor possa estar abençoando a todos os meus irmãos que estão escutando esta mensagem, que o Senhor nos ajude a fazer a escolha certa, que o Senhor nos fortaleça emocionalmente em meio às adversidades e até mesmo em meio à prosperidade do dia a dia, que eles possam ter a revelação do Teu Espírito, o fortalecimento do Teu Espírito, para escolherem edificar a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Ajuda-nos, meu Pai, ajuda os Teus servos, visita-os nesse instante em suas necessidades e que o Senhor possa escutar também o clamor do seu coração. Não sei, meu Deus, qual é a necessidade que cada um dos meus irmãos tem neste momento, mas eu te peço, Pai, Tu que és o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um, fortalecê-los nesse instante, para a honra e para a glória do Teu nome, e que nós, no final dos tempos, ó Deus, nos últimos dias, possamos estar de pé diante do Senhor, quando vier essa tempestade, o juízo final, possamos todos estar construídos sobre a rocha que é Cristo Jesus, com a nossa vida, com a nossa casa de pé, e que também possamos, ó Deus, ter a sabedoria para construir uma boa casa sobre este bom fundamento, para que no final nós possamos também atingir galardões no Teu reino. Ajuda os Teus filhos, meu Deus. Guarda-nos até a volta de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém.